Oi, tudo bem com você? Eu sou o Eli, do intermediateportuguese.com, e hoje nós temos um episódio especial. Eu sou brasileiro. Isso quer dizer que no Brasil eu aprendi português. Eu ensino português e eu tenho muita experiência ensinando português, mas eu não sou estrangeiro. Eu aprendi português em casa, na escola, com amigos e é um processo diferente do que você, ouvinte, passa. Você aprende português como língua estrangeira. E eu posso tentar explicar para você como aprender português, mas nada melhor do que ter uma aprendiz que nos ajude a entender mais o processo de aprendizado. E hoje é o que nós temos com a nossa entrevistada, Katrina. Katrina, que originalmente é do Reino Unido e é professora de idiomas também. Ela vai falar um pouco sobre o processo de aprendizado dela. Temos algumas notas nas notas desse episódio, que é uma entrevista especial, e esta é uma série especial também para alunos de nível intermediário e um pouco acima, para que vocês possam praticar um pouco mais a sua compreensão e ver que é possível sim falar português e participar de uma entrevista completamente em português, como a Katrina, nossa convidada especial, faz. E agora, sem demorar mais nenhum segundo, vamos começar a entrevista. Então, estamos mais uma vez aqui com Katrina, nossa convidada especial, que aprendeu português inicialmente de Portugal, mas que abrasileirou o português dela e hoje fala um português brasileiro com algumas coisas de Portugal também. Oi, Katrina, primeiro, boa tarde para você. Olá, tudo bem? Tudo. Eu espero que todos que vão ouvir também essa entrevista estejam bem. E hoje a Katrina vai falar. Katrina, nós vamos falar um pouco na nossa série agora, porque vamos ter mais 2 episódios, além desse. Nós vamos falar sobre algumas dificuldades que você teve quando você começou a aprender português, né? E Sim, de que se correto. tratam essas dificuldades que a gente vai perguntar hoje? Bom, vamos falar um pouco sobre sim, até dificuldades que eu tenho tido quanto à pronúncia, Uhum, especialmente como o jeito de falar em português, especialmente, uhum. e alguns trucos, posso dizer isso em português? Pode dizer Para truques. Uhum. truques que tenho aprendido para melhorar, para superar os problemas que tenho tido. E quero compartilhar alguns deles com vocês. Ok, então vamos lá, Uhum. vamos pegar esses truques que você usou para melhorar a sua pronúncia e também Uhum. eu tenho algumas perguntas para você, mas eu queria saber, você tem ainda lembranças de quando você começou a aprender português? Sim, claro, sim. No começo eu aprendi eu aprendi a imitar a minha primeira professora, Aham. por exemplo, porque ela era uma pessoa muito engraçada. Era na faculdade onde eu comecei a aprender. E ela era uma prof incrível, Hum, de Lisboa. Ela hum, veio de Lisboa. hum. Isso, essa prof foi para mim muito importante, muito incrível, principalmente porque sempre falava de um jeito muito exagerado e Ah, teátrico. E essa é a minha primeira lembrança de estudar português. ah, Isso me ajudou muito. eu tenho uma pergunta, porque quando você fala assim que ela falava de maneira exagerada ou Uhum. teatral, era mais ou menos ela falava assim, bem longo, como é que era assim? Pouco assim, mas só foi a sua personalidade foi um pouco assim também. Ah, Então ok. foi sim, uma pessoa que a gente gosta de falar com ela, que está Uhum. muito aberta, e tudo isso. E assim, não sei, em suas aulas eram muito memoráveis.
sempre as aulas foram memoráveis. E quando eu praticava falando português, sempre ouvia a voz dela na minha cabeça e a imitava. E por isso eu consegui saber um pouco mais de como se move a boca quando está falando português. Sim. Esse é um ponto importante. Tipo, então você prestava atenção na maneira como os lábios dela se mexiam, a abertura da Sim. boca e o som que fazia. Era uma imitação bem científica, né? Sim, sim. E uma pergunta, quando você começou a aprender, né? Você imitava a sua professora, né? A pessoa de Lisboa a gente chama lisboeta. Gosto muito dessa palavra. Dispoeta, que bom. É. E então, quando você imitava ela, você procurava imitar o que exatamente? A palavra, uma frase? Hum, Tinha um pouco de alguma coisa? tudo, os sons principalmente, como quero mencionar mais tarde também, mas as vogais especialmente, porque essas são um problema para muitas pessoas que estão aprendendo português, Sim. acho. Então, os sons, assim, e também, não sei, o movimento da boca em palavras inteiras também, então, inclusive em frases, às vezes também. Mas não sabia que estava imitando todos os tempos, sabe? Eu estava fazendo sem querer, sem planejar isso. Aham. Ela era esse tipo de pessoa que o tipo de atividade que ela fez nas aulas foram um pouco de tudo, de imitar, não julgar, não. Talvez interpretar um papel? Interpretar, sim, um pouco assim, Uhum. sim. Então era bem teatral mesmo. Que bom. Eu gosto. E isso é interessante. Então, você imitava, só para eu recapitular aqui, você imitava a sua professora, mas não só imitava, como também, às vezes, talvez você exagerasse os sons, às vezes Sim. também? Você acha que Sim. exagerar o som, porque às vezes eu falo com os meus alunos, tipo, especialmente com as vogais, que você falou e a gente vai já mencionar isso, mas eu digo assim, você pode exagerar, pode falar bem aberto, então, A princípio é muito importante, sim, porque depois pode falar um pouco de um jeito um pouco mais natural, mas a boca tem que aprender o que fazer de ah, maneira mais grande e uhum, depois pode ir e sim, sendo um pouco mais natural, mas sim, sim. um bom princípio. Isso aí então vou deixar aqui para o pessoal que vai ouvir esse episódio, porque é uma coisa interessante que você falou, a boca tem que saber o que fazer, como ela vai se Hum, mexer. E é como um uhum, músculo, né? Tipo, você não está acostumado a fazer exercício. Se você hum, começa a fazer exercício de uma vez, vai sim, tudo por água abaixo. Não dá certo. uhum, Agora, se uhum, você treinar um pouquinho de cada vez, uma hora você fica sim, boa. Então, sim. essa foi basicamente a sua primeira técnica que você usou. Agora, que Hum, dificuldades foi que você teve na época, quando você começou a falar português? Tipo, teve algum hum. som específico, talvez o R do português, que muitas Sim, isso para mim sempre era difícil também, porque eu falo espanhol também, então Hã, eu sempre queria fazer faz assim, R em vez de vibrante, né? sim, isso era um problema. Sim, os vogais nasais que comentei antes, eu sempre tentava de exagerar esse tipo de coisa para melhorar, mas sim, isso foi um problema também. Mas e como você falou outro dia no seu podcast, acho que estava falando que não é necessário ser perfeito, Uhum. não tem que não tem que parecer um nativo, isso não é o objetivo, um bom o objetivo deveria ser para me comunicar Uhum. e ser entendido pela gente, e a menos que o que você diz seja compreensível, a Uhum. pronúncia é para ser compreensível, né? Sim. Um, enfim, sim. Então, as vogais nasais é a R, e isso foram os problemas principais, acho. Uhum. Bom, então eu vou tomar aqui uns minutinhos para explorar com você
Eu vou deixar o R de lado um pouquinho, porque esse é hum, muito óbvio, mas hum. tipo, é muito complicado, todo mundo tem problema. Eu tenho alguns alunos iniciantes agora que eles também têm muito problema. Ou eles falam espanhol e acabam falando tudo Hum, vibrante, ou eles falam só inglês e acabam enrolando aí, falam brr. sim. Calma, calma, calma. É muito típico. Sim, mas as vogais nasais. Eu não vou Hum, falar de todas elas agora, mas eu realmente estou interessado como foi que você fez para praticar e para melhorar o som hum. esse- É, porque agora você nossa, fala legal. imitando. Imitando Legal. também? Hum, acho que foi a imitação, de novo. Você foi Uhum. como eu estava comentando sobre a professora de Lisboa, que eu não em, ah, tentei de não sentir muito pressão sobre isso, sobre fazer o que podia fazer para ser compreensível e Hum. depois não sei, trocar um pouco com. Não, trocar. Como é a palavra para julgar em espanhol? Tipo, brincar. Você pode Brincar, brincar. isso, brincar, brincar. Desculpa. Não tem Em, problema. acho que é muito importante saber brincar um pouco com a língua, que não Ah, ter que ser perfeito todos os momentos, isso brincar um pouco com os sons, que fazer coisas engraçadas, estúpidas com as palavras, para, sim, como uma criança, sim, brincar um pouco, faz as coisas muito mais fácil. sim, isso realmente Hum, facilita. E eu tô gostando de ver uma coisa que eu tô percebendo, que tem gente que, não sei se você vê as comunidades na internet que aprendem muitos idiomas, mas tem uns hum, assim, eu quero achar um hack, que é a hum, pronúncia brasileira, tá? Quero hum, achar um hack, um truque para aprender o idioma super rápido, quero aprender esse som. hum, E você fala, solução básica, imitação. Eu sempre digo também para as pessoas, imitem, ou pratiquem, ou repitam, porque hum. isso ajuda o cérebro a dizer, então é diferente. Sim, E você isso. já passou, agora curiosidade, você já passou por alguma situação engraçada com esse desses sons nasais? Eu digo porque, por exemplo, alguns alunos me contavam que eles queriam falar mãe, eles falavam mae, e as pessoas mae, Ah, mas, mão? O que é que você quer dizer? E aí, é uma coisa sim. engraçada. Aconteceu alguma coisa assim com Hum. você? Oh, não sei, não posso pensar num exemplo específico, mas eu sempre tenho tido problema com mais e mais, como isso, essa diferença de pronunciar pode ser, bom, porque as palavras, claro que são muito diferentes, mas Uhum. isso a professora de a Lisboeta. Sim, Sim, Lisboa a sempre professora falava Lisboeta. isso. Assim, como, não é mais, é mais. Eu não sei, não posso dizer Oh, isso. Mais, mexe, mais, não sei, não sei. bom, quanto a isso, acho que a gente pode tirar aqui 30 segundos para desfazer essa questão. Aqui no Brasil, Claro. as duas pronúncias, essa é engraçado, porque primeiro, você também já teve experiência ensinando inglês? Uhum, sim. Então acho que você vai ter esse tipo de experiência. Hum, Logo quando eu comecei a dar aula de português, teve um aluno muito engraçado que ele me corrigiu. Ele disse assim: "Não, hum. professor, não é arroz, é arroz". Aí eu: Mas quando eu era criança, aprendi arroz". Aí o aluno que não era brasileiro, ele me disse: "Não, é arroz, porque o meu professor disse que era arroz". Aí eu: "Ah". E eu fiz uma investigação, e sabe o que é a questão? Aqui no Brasil tem 2 pronúncias possíveis para essa terminação com S ou com Z, se é uma vogal. Uhum, Ou "ois", tipo a gente fala nós, ou hum, nós, ou então nós, nós. Não faz uhum, muita diferença não. Em Portugal, talvez eles sejam mais rigorosos nessa observação. uhum. Mas aqui no Brasil, no Nordeste em geral, a gente fala os 2 com a mesma pronúncia. Mais. A diferença vai ser a Ah, escrita, acredita? interessante. Que Em bom. É bom saber que tem opções diferentes para falar. Eu acho que Hum, muitas pessoas que vão ouvir também agora vão ficar surpresas, porque, em geral, na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles vão falar hum, sem o "i" extra, vão falar "mas". uhum, Mas uhum. aqui no Nordeste, em geral, quase todos os estados vão falar mais.
mais. Uhum. Ok. E é verdade que as cariocas falam outra coisa mais com sh que com Mais. s. Uhum. Mais, sim, sim. Exatamente. Alguém me falou isso faz tempo. Sim. Ok. Então, voltando aqui aos pontos, Hum, basicamente imitação foi o que você fez. E, sim. Catrina, o ritmo que você fala português, a entonação que você fala também, é muito Hum. natural para mim. Que bom. Eu eu Fico feliz. talvez eu perceba que você tem um leve sotaque, mas Hum. se eu não soubesse, por exemplo, que você não é do Brasil, eu diria que você é de outra região do Brasil, talvez do Que sul. bom! O meu objetivo sempre é que as pessoas não sabem que sou inglesa. Ah, talvez achem que você tem quem conhece portugueses, talvez ache que você tem alguma coisa com Portugal por causa de algumas palavras que você pronuncia, tipo Uhum. objetivo, eu: "Ah, Aham. não é daqui, mas fala Não português". daqui. A gente não sabe que é inglês, não, Você Que é bom. da Inglaterra? Não, não, não. Então eu Uhum. queria saber, como é que você fez também para desenvolver a sua entonação, esse Hum. ritmo que você tem no português? Hum. Isso é interessante, porque não é a mesma coisa que pronunciar. Sim, preciso de fazer outras coisas para melhorar entonação, especialmente. Uhum, Mas acho que acho muito útil a imitação também, com uhum, técnica para melhorar as habilidades de fala, uhum, e inclusive o ritmo de entonação. E por isso Em, eu tenho eu tenho explorado várias maneiras de sistematizar hum, esse tipo de prática. Por exemplo, tem uma técnica muito eficaz para mim que em inglês se fala ghosting. ah, E isso com frases inteiras, e isso hum, simplesmente significa ouvir um texto e uhum, falar ao mesmo tempo do que o falante. hum, Então, é imitação, de novo, mas de uma maneira um pouco diferente, com sim, frases inteiras, e tem simplesmente que copiar o ritmo e a entonação do uhum, falante. Sim. eu acho interessante, Hum, eu ouvi essa palavra, ghosting também, mas eu hum, queria saber, o primeiro passo então é você escutar uma frase inteira, talvez um discurso até, de alguém uhum, falando e você vai lá e imita, né. uhum, Mas como é que você verifica a sua própria entonação? Porque, por exemplo, se você hum, tiver com os fones de ouvido e tentar repetir, talvez você não consiga escutar a sua voz imediatamente. Então, sim, você grava a sua voz, você pede para alguém sim. conferir, o que é que você faz? É uma coisa que sempre tento de fazer e depois não lembro fazer, mas por isso é muito bom que estou aqui fazendo um podcast com você, porque eu Aham. posso gravar e depois ver de novo e ser mais crítica do que estou fazendo e procurar os erros e tudo. Hum, Mas sim, gravar seria uma muito boa ideia, acho. Sim, como eu falei, alguma coisa que deveria fazer muito mais é uhum. uma coisa. Sou um pouco hipócrita, porque é é uma coisa que sempre recomendo para os meus Uhum. estudantes, mas eu não faço. Mas Eu deveria. Bom, então eu acho que eu tenho que me classificar também um pouco como um pouco hipócrita, acho a palavra um pouco forte. Bom, quando eu estudava mandarim, assim, mais Hum, com mais afinco, com mais esforço, eu fazia isso, eu gravava e às vezes escutava. Mas depois de um tempo eu cansei, tipo, porque ficou muito trabalho, muita coisa, então acho que a sim. gente pode se desculpar, né. Se Uhum, tiver um tempo, pode fazer e gravar também, que é uma boa. Mas se não tiver muito tempo, só fazer já basta, acho que já ajuda muito. uhum, Então, a uhum, entonação é com frases maiores, com períodos maiores. E outra coisa que a gente sabe sobre você, tanto da primeira entrevista, que eu vou colocar no link do show desse podcast de hoje, né, vou colocar uhum, também o link lá para nossa outra entrevista, mas hoje você também mencionou, eu já falo espanhol, então eu queria vibrar todos os R's. uhum. E você também fala quais outros idiomas?
Eu falo francês, alemão, mas não muito bem. E eu tenho aprendido japonês no passado, porque sim, eu morava Sério? ali. Sim. Sério? Que Então, legal! sim, Esse eu não sim, isso sabia, foi não. muito legal. Ah, Sim, então, sim, inglês como minha língua materna, claro, e uhum. inglês, espanhol, francês, português, alemão e japonês um pouco. Aham, olha aí. Sim. Eu sei falar em japonês, omedetou. Omedetou. Ah, e para quem está ouvindo e não souber, omedetou é tipo parabéns em português. Uhum, uhum. Português é melhor. Mas parabéns. E então queria saber, como é que é a sua experiência? O português é mais recente nesse grupo aí, né? Sim, sim, claro. Então, como é que a sua experiência com outros idiomas influenciou ou positiva Hum. ou negativamente no seu português? Interessante, porque como espanhol, claro, pode ajudar Uhum, até certo ponto, uhum, porque eu já estava aprendendo espanhol quando comecei a aprender português, então uhum, o que isso era uma vantagem no início, porque claro que tem muitas similaridades quanto ao vocabulário e alguns pontos de gramática. uhum. Em, Entretanto, Uh, aprendi rapidamente que não sempre deveria depender dos meus conhecimentos de espanhol para ajudar com o meu português. ah, Por exemplo, o ritmo que estávamos falando antes, o ritmo é muito específico, o ritmo e a pronúncia são completamente diferentes entre as duas línguas às vezes também o problema que eu tive foi que as duas línguas são às vezes são pertas demais e por hum, isso é fácil mexer as duas pode causar confusão, acho. acontece. E Hum, eu vou só interromper você porque eu queria só fazer uma contribuição. Para mim também, como falante de português, quando eu estudo espanhol, eu falo sempre com meus alunos que falam espanhol também. É uma situação complicada para mim, porque às vezes eu penso que eu estou falando espanhol, mas eu estou falando português, porque eu uhum. dependo demais do português. Não, eu posso pegar isso daqui e transformar em espanhol. Não dá. Hum. Então, é uma coisa que atrapalha. Mas no seu caso, então, você aprendeu a não depender tanto dos seus conhecimentos no espanhol Hum. e você disse que ele contribuiu também. O francês teve alguma influência, talvez, no seu português? Sim, também, também. Acho que geralmente as conexões latinas que tem Hum, entre todas essas línguas, claro que ajuda, porque isso é uma vantagem, porque uma vez que uma pessoa começa a aprender línguas em geral, uhum. você aprende como aprender e você Ah, sabe como as coisas que são mais fáceis fáceis. eh, Uhum. fáceis para você unicamente, porque todos somos diferentes, aprendemos de uma maneira diferente. Então, Sim. uma vez que tinha identificado o que funciona para mim, eu Uhum. podia aplicar essas técnicas à nova língua que estava Uhum. aprendendo. E por isso todos os conhecimentos Hum. seja o japonês, ou seja o alemão, todos ajudam em qualquer o idioma qualquer que está aprendendo. Uhum. Oh, Hum, então eu posso extrair daí uma lição mais legal, porque, hum, assim, não que a lição que você tenha dado não seja legal, mas uma lição legal que você ensina pra gente é, bom, se você tem experiência no aprendizado, você vai conseguir aprender melhor. E aprender um hum. idioma, aprende outro. Por isso é um bom incentivo para quem está ouvindo a aprender mais de um idioma. Olha aí, se você estiver aprendendo português, por que não espanhol? Ou, Porque ou para ali. por que parar? Não pare em um só, faça Hum, dois. Mas uma pergunta que eu também faço muito, porque assim, boa parte dos meus alunos, eu tenho alunos, na maior parte do tempo, ou anglófonos ou hum, hispanofalantes. Eu tenho uhum. alguns alunos, eu não sei nem como é que se diz falantes de russo, acho que é russófono, não, não tem russófonos não. Não sei. Mas eu tenho alunos que são falantes de russo, também falantes de chinês,
Então, cada um tem um certo ponto de dificuldade. Uhum, Para você, como falante de inglês, como é que você acha que o inglês especificamente ou contribui ou hum, atrapalha você hum. no português? É muito interessante isso. Acho que o inglês parece ter tido muita influência sobre o português, não só Uhum, o português, sim, mas sobre muitas línguas, uhum, especialmente, sim, sobretudo em termos de vocabulário tecnológico, por hum, exemplo. Então, se assim é possível que ser anglófona seja uma vantagem, uhum, eh, que ajuda a reconhecer algumas palavras em português, claro, uhum, especialmente em português brasileiro, acho que tem mais coisas como, não sei, como a palavra link, ou assim, coisas que vê como internet, outra uhum, internet, por exemplo, isso ajuda. E, mas em inglês é um caso estranho, porque, por outro lado, ser anglófono significa que muitas vezes é difícil achar oportunidades para praticar, porque me sinto rodeada por o inglês em todos os momentos, é muito frustrante, ha, porque o inglês é tão dominante em toda parte, uhum, e isso significa que pode ser difícil, às vezes pode ser difícil procurar situações onde seja essencial saber falar outro idioma. E, hum. e, e por isso, por delicada que seja, eu reconheço que em muitas situações, teoricamente, vai ser possível comunicar em inglês ao Uhum. final. E, isso pode fazer os anglófonos muito preguiçosos, acho. Hum, então pode Pode ser. mexer um Eu não, pouco, assim. espero, mas Hum. um, e isso faz que a gente peça muitas oportunidades para conhecer outras culturas também. Então pode ser uma coisa que atrapalha também como português, porque não temos não te, às vezes acho que não temos a mesma mentalidade Uhum. para depender Hum. de outra língua, sabe? É Uhum. diferente, é difícil, é muito difícil. Aham. Ó, é só uma coisa, não tem nada a ver Hum, com o que você estava dizendo, mas uma palavra que você disse "percebe", isso é bem hum, português. Então a gente: hum. "Ah, talvez ela não seja do Brasil, mas ela fala português". Ah. Então, o que você estava dizendo é que o inglês, ele ajuda para reconhecer, especialmente vocabulário, algumas coisas que a gente tem Hum, no português do Brasil, realmente, a gente usa muita palavra e às vezes eu tenho problemas para encontrar uma palavra em português para um termo muito difundido. Talvez, uhum, por exemplo, link. O link, uhum, os portugueses usam ligação. aham, Clica aham, nesta, faz clique nesta uhum, ligação, ou clica nesta uhum, ligação. Para mim, eu posso até fazer uma ligação, mas os brasileiros arranjaram um verbo da palavra link. Então a gente uhum. tem linkar. Linkar. Você diz, eu vou linkar aqui para o artigo. Como é que eu vou expressar Ah. isso de outra maneira? Vou incluir aqui uma ligação para o outro artigo? Funciona, mas é muito longo, né? A gente Sim. fica, não, não, não As dá. línguas estão muito criativas, né? Como o Twitter, sabe que agora tem a palavra, o verbo twittear, Tuitar. para Uhum. sim, twittar e twittar, No assim, no Brasil, espanhol, tuitar. Uhum. twittear. Sim, sim. Isso, sim, acho fascinante. Eu normalmente eu gosto de procurar a palavra mais português, Uhum. português, ou mais, Hum. não, porque não quero depender dos meus conhecimentos de inglês especificamente, mas sim, ajuda que existem essas palavras para facilitar um pouco a comunicação. Então, eu estou aqui agora com uma curiosidade, porque Hum. você falou sobre essas palavras, mas às vezes na pronúncia do Brasil, especialmente, ela muda muito. Tipo, eh, link, a gente coloca esse i, Facebook, e Facebook. eu tinha eu tenho uma aluna, na verdade, que ela sempre ri às vezes de algumas palavras como a gente pronuncia. Por exemplo, hambúrguer. Aí ela Ah, ri porque para ela é engraçado. hum, E tem alguma palavra, assim, do inglês que tenha vindo para o português? Ou você já encontrou dificuldades para reconhecer a pronúncia de uma palavra sim. inglesa? Ah, estava tentando de lembrar uma coisa que eu ouvi.
E foi alguma coisa que ver com uma bebida. Ah, não, agora não lembro a palavra específica, mas foi alguma coisa que ver com uma bebida que Uhum. as pessoas bebem em Brasil. Talvez você sabe o quê? Não sei. Hum. Tenho que ir e depois voltar para contar Ah, o ok. que, mas sim. Recentemente foi muito frustrante porque eu não entendi a frase inteira porque estava faltando essa palavra e depois eu vi o transcrito Ah, sim, a transcrição. e Aham. sim, e foi uma palavra em inglês. Como que eu não reconheci essa palavra? Porque Ah, a pronúncia foi muito diferente. Mas não lembro a palavra agora. ah, Desculpa. não é, talvez não seja Scott, não, né? Não. Não, Ai, Scott, não sei. whisky. Não. Não. Ah, quem sabe? Não sei. Ah, não tem problema. Hum. Eu vou dar uma aqui só porque essa daqui eu acho muito engraçada. E quase todas as pessoas que estão começando a aprender inglês, elas não descobrem o que é que significa, que é Bluetooth. Bluetooth. Por exemplo, Hum, meu fone, esse fone não é Bluetooth, ele é com fio. Mas uma hora eu vou comprar um fone Bluetooth. Ele é muito bom. Então, para recapitular tudo aqui, que as lições que você passa para a gente, para aprender pronúncia especificamente, que é um problemão, né? Tipo, não só hum, pronúncia, mas também entonação. No início, imitar, depois uhum, imitar mais um pouquinho. E você chegou já também a falar sozinha, tipo, a conversar sozinha com você mesma para praticar uhum. português? Claro, sim, sim, Pronto. sim. Isso é natural, é Falar sozinha normal. é muito importante. Não é louca, é completamente legal, está bem. Exato. Então, tem a entonação, tem esse exercício de ghosting. Eu vou colocar algum recurso também no Hum. link, na descrição. No link. Ligação. É na ligação. Vou incluir esta ligação nas nossas notas, que é para o ghosting, que eu achei muito interessante. Para os sons nasais, eu vou procurar também alguns recursos, mas e dos sons nasais, você também foi basicamente imitação e prática. Uhum, uhum, sim. Eu gosto muito disso, porque assim, às vezes a gente vê, eu quero descobrir todos os segredos. O segredo, na verdade, é só persistência. É só Uhum, sim, praticar. é isso. Sim, sim, sim. A Mas dedicação. o do ghosting eu realmente gostei e também se você continuar aprendendo, você vai acabar desenvolvendo um método, um sistema e você vai saber Hum, como aprender mais. Isso é sim, uma coisa isso. muito importante. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não cobriu nessa nossa discussão aqui? Acho que não. Sim, a dedicação é muito importante. É somente ter o objetivo em frente e pensar, eu vou fazer um pouco de ghosting, de imitação, de Uhum, que seja todos os dias para só, não sei, uns minutos, mas tem a rotina de fazer isso sim. todos os dias. Pode ser muito pouco, mas se está acostumada a fazer isso todos os dias, você vai melhorar. Uhum. Sim, Eu vou deixar então um isso é. ditado para. Obrigado. Eu vou deixar um ditado para você, que talvez você conheça, e para quem está ouvindo também. Aqui no Brasil a gente diz que de grão em grão a galinha enche o Hum. papo. Gosto muito disso. Boa frase. Se você faz um pouquinho, cada dia, uma hora, você vai estar satisfeita. Não vai Uhum, precisar assim, fazer tudo de uma vez. Pois eu gostei uhum, muito. Na próxima a gente vai discutir um pouco mais sobre aprendizado, mas eu vou pegar o aprendizado com cultura, que eu quero saber hum, um pouco, talvez, dos seus choques de cultura que você tenha tido e como aham, você vê a sociedade também brasileira e que portuguesa, bom. porque eu não Hum, conheço muito Portugal, nunca uhum, estive lá ainda. Se essa uhum, pandemia acabar, Deus queira, eu sim, vou visitar, né? uhum, Quero que bom. visitar. E aí eu quero saber um pouco mais da sua experiência também, como isso influenciou no seu português, porque uma coisa que eu posso dizer, não, uma coisa que eu posso perguntar. Você acha que uma atitude positiva sobre o idioma, né, uma atitude Uhum. positiva perante o idioma, você acha que ela contribui em alguma coisa para desenvolver fluência? Claro, claro, acho que sim, porque é tudo que ver com uma motivação.
acho, porque Hum, se tem um modelo, uma pessoa que imitar, se você tem uma ligação uhum, com a cultura, como por exemplo minha professora de Lisboa, que eu sim. sempre tive a minha imagem dela quando eu estava aprendendo, porque isso foi para mim um objetivo, e ela foi um link, uma ligação para a cultura portuguesa. Uhum. Em, e então, sim, isso sim, sempre melhora a motivação, porque tem não sei, uma visão fixa para, sim, para, não sei, para trabalhar com essa imagem e poder imaginar como você é falando com essa pessoa na sua língua materna e coisas assim. E tudo que ver com sua cultura, sua identidade também. E se você tem interesse em conhecer essa pessoa, vai melhorar a fluência também, acho. Ah, pois eu vou querer conversar um pouco mais sobre esse ponto de cultura, como ela se É, envolve com motivação, como ela fez o seu português ficar melhor, e também eu vou perguntar algumas coisas sobre que palavras serão as suas favoritas no português. Não sei se você que tem bom. palavras favoritas, porque isso é uma coisa legal que às vezes as pessoas têm palavra favorita, mas elas, não, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. É a coisa interessante que a gente quer saber, ok? Que Pois, bom. Catrina, Vamos ter agradeço. uma conversa muito boa. Vamos ter sim. E eu acho isso muito legal. E então eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo que você dividiu aqui com a gente, as dicas que você traz como um aprendiz, assim, podemos dizer profissional, porque você também é professora. Que bom. Então, as suas dicas de professor de profissional e logo, logo estaremos nos reunindo novamente para compartilhar mais com a galera, com a turma que ouve nossos episódios. Uhum, Você gostaria uhum. de dizer mais alguma coisa? Não, 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 é tudo para mim. Muito obrigada para a oportunidade para seguir falando português com você. Ah, de nada. Pois então, Uhum. muito obrigado e até a próxima. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. guide.intermediateportuguese.com. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam